Boa tarde, Fernanda. E, gentilmente, está colaborando com a gente nessa nossa conversa para o nosso planejamento 2020 para os educadores do Lar Sírio. Te agradeço muito, Fernanda. Prazer estar aqui. Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina positiva, que foi nos apresentada em janeiro. Alguns educadores já estavam conosco, outros foram contratados depois. Fernanda veio direto do aeroporto. Muito foi especial a sua vinda. E falamos um pouquinho da disciplina positiva, né, que eu pessoalmente gostei muito, porque nos apresenta ferramentas muito práticas, né, não é aquela teoria que fala não faça isso, não faça aquilo, mas não propõe para o educador uma alternativa. A gente sabe que o papel do educador ele é muito complicado no dia a dia, né? Diante de tantas adversidades, tantas tensões, e a disciplina positiva nos apresenta ferramentas muito bacanas, né? Então, Fernanda, a ideia é a gente dar um passo a mais com os educadores. Então, tivemos essa primeira palestra, alguns leram o livro que nós adquirimos, que é o Disciplina Positiva para Professores. Todos leram o Disciplina Positiva, acho que o primeiro. Você nos deu o baralho também. Ah, você tem tudo aí, é maravilhoso. Eu uso isso. Então, eu queria que você tentasse nos passar, talvez, mais algumas dicas na questão da disciplina positiva no retorno das crianças, que ainda teremos, provavelmente, setembro, outubro, novembro e dezembro, aí, a depender das orientações aí das secretarias da saúde e da educação que iremos seguir. Mas quando as crianças retornarem, após 4 ou 5 meses de pandemia, de estarem mais reclusas, né? Talvez tenham algumas questões que vão nos trazer, né? E como a disciplina positiva ela pode ajudar o educador nesse retorno? Então, primeiro que a gente precisa lembrar que a pandemia está nos ensinando uma grande lição, que o mundo é imprevisível. E na imprevisibilidade existe os extremos, né? A novidade, o que vem, o que será, o mistério, mas também existe a insegurança, porque as coisas não vão voltar a ser como eram. Então, primeira coisa como educador, a gente precisa abrir mão de que as coisas vão voltar ao normal. Não vão. Agora a gente precisa criar um novo normal. E como esse novo normal vai aparecer, a gente também não sabe. Porque a gente não sabe como as crianças foram tratadas, como os pais lidaram com essa insegurança, né? Se olharam isso como uma oportunidade para criar vínculos seguros, ou se foi um momento de estresse, que eles surtavam mais do que o normal, porque eles também estavam passando por estresse. Então, uma das coisas que eu gostaria de já passar para os seus educadores, Marina, é essa ideia do cérebro na palma da mão. Então, eu vou colocar aqui uma luva branca, e aqui eu fiz um desenho, tá vendo aqui, bem no meu dedão, como se fosse a amígdala do cérebro. Isso aqui é o nosso cérebro, é o mesmo modelo que a gente tem do nosso cérebro aqui dentro da nossa cabeça. E esse é um modelo chamado Cérebro na Palma da Mão, do neurocientista Daniel Siegel. E ele fala que o nosso cérebro na palma da mão é como se fosse uma mímica do cérebro real. Por quê? Porque aqui, onde a gente está escrito pensa, onde a gente tem o nosso pensamento, o nosso raciocínio cognitivo, a nossa lógica matemática, o nosso planejamento, a nossa moralidade, tudo isso está aqui atrás da testa, a nossa memória. Ai, o que eu ia falar mesmo? Parece como se a gente batesse aqui, a gente fosse acionar e falar, lembra o que é? É bem aqui atrás da nossa testa. Mas quando os pais ou as crianças estão se sentindo ameaçados, por qualquer motivo, e a ameaça pode ser assim, as coisas não estão do jeito que eu quero, a gente começa a perder a integração do nosso cérebro e a gente surta. E aqui no meio, é o mesencéfalo, bem aqui no meio do nosso cérebro, onde a gente tem uma resposta automática que é de fuga ou de luta, ou de desmaio, né? Então, preparem-se vocês, educadores, que as crianças, por alguma coisa pequena, que possa ser pequeno para você, pode, sem querer, acionar as crianças por alguma coisa que aconteceu no grupo. Talvez elas tenham recebido a mensagem de que tocar um outro ser humano não pode. Perigo.
Uhum. Talvez essa pessoa esteja infectada. Talvez a gente tenha nojo da outra pessoa, porque o nosso cérebro entende irracionalmente que eu estou em perigo. E se eu pegar essa doença? Uhum. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado que as crianças elas já podem chegar aqui na escola, nesse jeito, né? Com a tampa até meio aberta, já meio desregulado, e uma coisa pequena já surtar, e ela chorar demais, ela bater em alguém, ela se morder, ela bater a cabeça, entrar no banheiro, não sair mais. Então a gente precisa daí conversar em equipe quais são os tipos de protocolos que vocês vão acionar, que caso isso aconteça. Porque quando a gente tem uma situação de um adulto ou uma criança em estado de desintegração, ou seja, de desregulação, a gente precisa dar um tempo para ela, para que ela possa voltar a se regular. Ela não acontece só porque você fala, calma, respira, cheira a florzinha, só por catavento. Não é só porque você falou isso que a criança automaticamente vai integrar todas as partes do cérebro e volte a lembrar do que aconteceu, volte a pensar, é verdade, nossa, eu passei do limite, né? E a gente precisa de um tempo. Eu acho que essa é uma das questões, assim, mais fundamentais que a gente pode oferecer de suporte agora. Antes mesmo de dar matéria, antes mesmo de fazer com que as crianças, não lembram o que vocês faziam antes? Que antes? Não existe mais antes. Agora as coisas mudaram, né? Provavelmente eles não vão poder nem sentar um do lado do outro, vai ter que ter uma distância social, vai ter que ter novos hábitos. Então, assim, foquem em fazer com que as crianças cubram essas 4 coisas que eu vou te passar. Em inglês a gente chama de 4 S's, porque tudo começa com S. Então, fazer com que as crianças primeiro se sintam safe. Safe é se sintam seguras. Então, é olhar no olho, falar com calma, talvez se abaixar no nível dela para conversar. E aí, se ela quiser te dar um abraço, como é que vai ser? Como é que a gente vai passar essa sensação de que ela tá segura? Então, a gente precisa pensar nisso antes, para que a gente também tem o nosso cérebro Também reage dessa forma, que né? reage, né? Os professores também não são só as crianças, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, né? A gente também pode, dependendo do quanto, de quantas notícias, de quantas informações, às vezes o noticiário pode ser um pouco tóxico, né? Então, dependendo daquilo que a gente consumiu durante esse tempo de pandemia, talvez o nosso senso de segurança também pode estar alterado. Então, o primeiro deles é sentir segurança. Certo. O segundo é sentir sim de ser visto. Como é que você vai fazer para você se sentir vista, né? E para a criança se sentir vista, né? Talvez vocês vão fazer alguma brincadeira, vão fazer algum tipo a gente chama aqui de tapping. Eu adoro usar isso porque eu não posso tocar a criança, mas a criança pode se tocar. E a gente está acionando todas aquelas coisas gostosas que a gente tem e faz quando a gente abraça, quando a gente dá um beijo, quando a gente faz um high five. A gente ativa na gente essa coisa assim, nossa, eu sou ser humano, você também, é tão bom ser ser humano, né? Porque a gente tem todas esses sensos, né? Que a gente tem ao tocar. Então, talvez a gente quer mostrar para alguém que você está sendo visto ao fazer esse tapping. E agora? Agora é a Marina que vai fazer. Onde é que a gente vai fazer? Que a gente chama de tapping, gente. Não consigo imaginar como é em português. Eu também não sei. Não sei como que seria tocar, dedilhar. Então vamos chamar de dedilhar. Agora é a Marina. Marina, onde é que a gente vai dedilhar? Aqui na bochecha. Agora a Vitória, entende? Então a gente mostra para a criança que ela está sendo vista, né, naquele momento. Isso é só um exercício simples, mas é para a gente pensar em como é que a gente pode, em outras situações, passar essa sensação. Eu te vejo. Mesmo assim que eu não posso tocar em você, eu tô aqui, eu te vejo. Às vezes é reconhecer os sentimentos, eu te vejo. E para isso, Marina, a gente usa um quadro dos sentimentos da disciplina positiva, eu não sei se dá para ver aí, Sim, sim. mas aqui a gente nomeia os sentimentos, porque toda vez que a gente nomeia os sentimentos, a gente
de uma certa forma, controla os nossos sentimentos em vez de deixar que eles nos controlem. E tudo bem se sentir receoso, tudo bem sentir medo, tudo bem sentir alegria, mas não tá tudo bem você sair aí gritando e esperneando, né? Então, o que você sente é sempre válido, o que você faz, nem sempre. Então, isso também ajuda a mostrar, eu vejo que você está preocupada, eu vejo que você está interessada, eu vejo que você está curiosa, entende? Então, a gente até tenta fazer uma mímica do rosto para ver, né? Eu te vejo. E esse sentimento de se sentir visto é um sentimento maravilhoso, né? Que Sem eu dúvida. existo porque você me enxerga. E isso para a criança é assim, tem estudos que falam aumenta o nosso sistema imunológico, a gente se sente mais feliz, menos depressão. Então é super, super importante, mesmo assim que parece uma coisa tão pequenininha. O terceiro é se sentir em segurança. Então talvez a gente precisa criar aí dentro do Lar Sírio alguns padrões de segurança para que os professores, né, os educadores se sintam seguros e para que as crianças também se sintam seguras. Quais vão ser os novos protocolos que vocês vão adotar? Vai ter mais estação para lavar a mão? Quantas pessoas podem entrar na classe? E isso tudo vai ter que passar por um tempo para ser treinado. Não assumam que as crianças vão saber só porque você falou, porque para criar novos hábitos, a gente precisa praticar e isso leva alguns dias. Então, focar em praticar como é que vocês vão estar em segurança, para que vocês se sintam seguros, desculpa, fisicamente e seguros emocionalmente. Tá fazendo sentido até agora? Total, sim. Pode ir em frente. Ok. No quarto S, a gente fala em inglês que é se sentir soothe. Soothe é se sentir confortado. Quando eu tenho alguma preocupação, quem é que vai me confortar? Para quem é que eu vou pedir? Então, tem algum lugar aqui nesse espaço, no parquinho, na escola, que os pais, na escola, né, na instituição de vocês, dentro do ambiente que eles estão, ou os pais mesmos, eles podem entrar em contato com vocês para que eles possam endereçar as preocupações deles, né, e pensar que como é que a gente pode confortar o que a gente nem sabe que pode preocupar as crianças. Então, criar espaços para que dê voz para eles, né, para que eles possam fazer um desenho, para que eles possam colocar em um post-it quais são as preocupações e colocar no quadro e todo mundo lê depois, e pode ser anônimo, né, dependendo da idade das crianças. Existem várias maneiras de trabalhar isso para abrir o espaço do que é que te preocupa. E não sentir que, bom, estamos começando de novo, é como se a gente estivesse começando do zero. Ninguém está começando do zero. É uma situação que precisa de atenção especial. Muito boa essa ideia do quadro, né? E os pequenos, talvez quem não sabe escrever, pode fazer um desenho, né? Bem bacana. Fernanda, a gente vai trabalhar a cultura de paz, né? O ano que vem e falamos muito nas nossas palestras de paz interior, né? Eu preciso estar em paz para que eu possa, mesmo que com todas as adversidades e tudo mais. De que forma as ferramentas da disciplina positiva podem nos ajudar nesse sentido de eu encontrar a minha paz interior para que eu possa ensinar as crianças essa trilha também? Então, todas essas ferramentas da disciplina positiva, elas tocam de uma maneira ou de outra nesses 4 pontos que a gente mencionou, né? Só o fato da gente usar a ferramenta, ela já nos ajuda a sentir paz. Por quê? Porque quando a gente tem um norte, quando a gente tem um destino, né, um compasso, mesmo assim que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, pelo menos eu sei que em longo prazo, seguindo naquele caminho, eu vou chegar lá. Então, pode ser que às vezes eu esteja fora do curso, às vezes eu esteja no curso, né? A vida não é muito linear, né? É ou não é? Não é, não é. Não acontece nem em casa. Né? E Em vai casa mudando. acontece. Você acorda e fala, ai, meu dia vai ser assim, assim, assado. De repente você abre, tem um monte de mensagem, tem um monte de e-mail, coisas acontecem, mas você tem um curso, tem um compasso que você vai seguindo naquela direção, né? Pode ser que saia
do caminho. Então, acho que é importante a gente focar nas qualidades de vida que a gente quer desenvolver nos alunos. Daí a gente usa essas ferramentas para a gente voltar no curso que a gente estava seguindo. Então, esse ano vocês estão trabalhando na verdade. O que que é verdade? Talvez a verdade seja falar, nesse momento aqui, eu não estou nem um pouco em paz. Né? Sim, a gente planejou um ano de trabalhar esse valor e não conseguimos. Tivemos um mês e tanto de trabalho e a verdade é, não temos controle mesmo, como você falou, né? O curso mudou aí bastante o que tínhamos planejado, realmente. E a verdade está nisso, da gente poder abrir a nossa verdade, abrir o que está acontecendo dentro de mim em roda. Então, a disciplina positiva, ela funciona super bem. Porque a partir do momento que você senta em roda e você enxerga as outras pessoas que estão passando por outras dificuldades, eu estou, de repente, tendo mais empatia por você, né? Porque agora eu estou sabendo o que está passando com você. Não que eu vá resolver os seus problemas, mas só pelo fato da gente trazer isso para a roda, me deixa em alerta que nós somos uma comunidade, né? Talvez um dia eu não esteja bem, talvez um dia eu esteja bem. Então, talvez sentar e planejar mesmo, sabe? Planejar o que é que vocês querem colocar como prioridade. E como grupo, qual que é a prioridade individual de cada profissional e qual que é a prioridade do grupo como um todo, coletivo, né? É verdade. Alguns educadores aí, durante esse tempo, até me contaram que, durante a pandemia, estão utilizando as ferramentas da disciplina com seus filhos, né? Então, é bem... Eu fico super feliz de escutar isso. Crianças de 3 anos, crianças maiores, né? As dificuldades em casa. Então, alguns verbalizaram mesmo. E a ideia é a gente continuar estudando para a gente ficar cada vez mais capacitado aí, né? Nos nossos desafios do nosso dia a dia. Então, queria te contar isso. Fico super feliz. Em casa eu também uso a disciplina positiva de noite, já faz parte da minha vida, né? E uma das coisas que me ajudou imensamente aqui em casa, imensamente, assim, não tem preço, é a rotina. A gente sentar em reunião de família, que é uma outra ferramenta que a gente já pratica há muito tempo, inclusive, se me permitir, posso compartilhar meu álbum de reunião de família? Claro. Reunião de família, que é o que eu falo, a gente senta em roda e a gente conversa sobre os nossos problemas. A ideia não é apontar dedo para ninguém, a ideia é a gente buscar por solução. A paz está aí. Está no processo que foi estabelecido ao longo do tempo. Não aconteceu da noite para o dia. Então, quando a gente senta em roda e a gente começa com apreciação, cada um fala o que aprecia na outra pessoa. Então, Marina, eu aprecio a sua vontade de continuar aprendendo. Aí a Marina fala obrigada. Aí a Marina faz um reconhecimento para a pessoa do lado e a pessoa fala obrigada. Então a gente já criou um outro clima. Falando em paz, tá aí. A gente cria um clima aqui em casa fazendo o reconhecimento. Depois a gente aqui, nossa, que anos e anos. Tô olhando a data aqui, ó. A gente começou. Olha que lindo. Oh, meu Deus. Poder ver esse processo, né? A gente começou 2013. Olha, 7 anos. E a gente escreve no papel quais são as preocupações. E aí, em grupo, em família, a gente discute uma vez por semana e foca em solução. Então, assim, ter a rotina de que a gente pode sentar uma vez por semana e conversar sobre os problemas coletivos aqui em casa, foi alguma coisa, assim, que milagrosamente, essa é a mágica da disciplina positiva, milagrosamente acontece, porque quando eles percebem que eles precisam de ajuda e não está funcionando naquele momento, eles vão lá e escrevem na pauta de reunião, porque eles sabem que a gente vai sentar para resolver por 20 minutos ou 30 minutos. Então, reunião de família super funciona para mim e rotina, né? Não a cada milimetricamente o dia todo, mas assim, qual é a rotina do dia? Qual é a hora do café da manhã, do almoço e do jantar? Qual é a hora para a gente assistir um filme como família? Essa rotina semanal a gente tem. E foi, assim, maravilhoso. Um super instrumento. Isso que o educador também pode fazer com a turma, né?
também de registrar as preocupações, de registrar os conflitos e que solução, isso é bem bacana esse foco em solução, né? Não fica, acho que, remoendo, porque o fulano me bateu 6 meses atrás, já resolveu, já pediu desculpas, já ou não, né? Mas foco em solução, né? Temos esse problema, como iremos resolver? Bem importante esse instrumento. Vou deixar aí também como sugestão para os educadores fazerem, não só nas suas casas, se tiverem essa vontade, mas fazer com a turma também que, né, concretiza. É bacana, bem interessante. Obrigada aí pela dica. Bom, Fernanda, deixa um recado final, então, para os nossos educadores do Lar Sírio, que continuam firmes nessa missão, né, contínua e diária de educar. Se você tiver algum recado final para a gente, estamos encerrando a nossa conversa Então, rápida. eu lembro quando eu estava aí no Lar Sírio, e eu lembro da energia de vocês. Pessoas que gostam do que faz, pessoas que aceitam o desafio de ser um educador. São momentos difíceis que realmente chamam heróis para a missão. E eu estou muito feliz que vocês aceitaram essa missão e eu não tenho dúvida nenhuma que com a liderança que cada um de vocês tem, vocês vão fazer muitas famílias encontrarem a paz. Então, muito obrigada. Ah, eu super te agradeço, Fernanda. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo.